Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem desse primeiro domingo do tempo da Quaresma é sempre muito forte, né, para todos nós. Quando a igreja nos apresenta Jesus no deserto e permitindo ser tentado, né, pelo demônio. O primeiro pensamento da liturgia de hoje, essa carta do apóstolo São Paulo, e que é muito apropriado para esse início da Quaresma. Meus irmãos, que nós não recebamos em vão a graça de Deus. Se o tempo da Quaresma é um tempo muito próprio da graça de Deus, é o tempo da abundância da misericórdia de Deus nosso Senhor, então é preciso nós termos a consciência de que nós precisamos corresponder a esses dons. Eis agora o tempo aceitável, eis o dia da salvação. Não recebais em vão a graça de Deus. Nós ouvimos há poucos dias o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, enumerar muitos dos seus sofrimentos e também das visões que ele teve, misteriosas do céu. Como ele disse que não tinha palavras para descrever, e ao mesmo tempo relatar que ele tinha uma perturbação, uma tentação constante, e aquilo o incomodava, o fazia sofrer de tal modo que ele suplicou e pediu a Deus que Deus o livrasse daquela tentação. E o Senhor lhe disse: basta-te a minha graça. E o mesmo apóstolo que um pouco mais à frente vai dizer: pela graça de Deus sou o que sou, porque a graça de Deus não ficou vazia em mim, não ficou sem resposta em mim. E a igreja hoje vem assim nos lembrar: eis agora o tempo aceitável, o tempo da salvação, o tempo da graça de Deus, o tempo da misericórdia de Deus. Acolhemos os conselhos que a igreja nos dá, o ensinamento que a igreja nos apresenta, as inspirações da graça para nós fazermos o bem, praticarmos boas obras durante esse tempo quaresmal, as graças atuais que vão alimentando a nossa vida, a nossa alma, a nossa consciência, de modo especial nesse tempo da Quaresma. O grande Santo Agostinho tem aquela frase muito forte, muito séria, que ele dizia: eu tenho medo do Jesus que passa, né, e não volta mais, da graça que Deus envia e que não é acolhida num coração de boa vontade e perde-se. Eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. E nós sempre lembramos isso no início da Quaresma. Não é só mais uma Quaresma que nós vamos celebrar, mais uma Páscoa que nós vamos celebrar, mas é a Quaresma desse ano de 2025. Deus tem graças apropriadas para cada momento da nossa vida, da nossa história, da história da humanidade. E por isso a igreja sempre nos alimenta com o pão da palavra de Deus. Pode ser a mesma letra escrita há tantos séculos, mas sempre vivificada e atualizada pela ação do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. E por isso sempre vão servindo de ensinamento, de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Por isso que nós nunca vamos ler a Sagrada Escritura e tirar essa conclusão: não, isso não diz respeito ao meu tempo, isso não diz respeito agora à minha vida, porque a palavra de Deus é sempre atualizada pela ação do Espírito Santo em nossa vida, em nossos corações, em nossas almas. E por isso a igreja traz o apóstolo São Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo assim nos diz: eis agora o tempo aceitável, eis os dias da salvação. E a igreja nos conduz no Evangelho hoje de São Mateus ao deserto.
e acompanhamos o término do jejum de nosso Senhor, e que nos ensina a nós vivermos a nossa mortificação quaresmal, e que já nos mostra a importância e o quanto é agradável também a Deus as nossas mortificações corporais. Nosso Senhor preparava-se para o início da sua vida pública. Nós vamos nos preparar para vivermos o grande mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E acompanhando nosso Senhor, vivendo os passos de Jesus, também vamos oferecer os nossos sacrifícios, as nossas mortificações nesse tempo quaresmal. Jesus permitiu ser tentado nas tentações às quais nós também estamos sujeitos. Quando o Senhor nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso, e assim nós rezamos como o Senhor nos ensinou: não nos deixeis cair em tentação. Mas a tentação, um pouco mais, um pouco menos, mas vai nos acompanhar durante a vida. As tentações diretas do demônio, as sugestões enganosas do demônio, do inimigo, para nos fazer perder a nossa alma, o amor de Deus. Os atrativos, as propagandas enganosas do mundo, a propaganda de felicidade, de prazer que não pode nos dar. E a nossa própria natureza tendenciosa, né, para o mal como consequência do pecado original. Jesus teve fome depois de 40 dias. E como nós ouvimos os relatos de São Mateus, os desafios, né, para Deus: se és o Filho de Deus, converta estas pedras em pães. Muito interessante, quem tiver a oportunidade, tiver esse livro da Quaresma, Vivendo a Quaresma, a leitura de hoje, a meditação, são textos do Papa Bento XVI, e assim vai nos instruir, vai nos ensinar. Nós não podemos querer obrigar a Deus a fazer a nossa vontade. Não podemos como que lançar esses desafios para Deus: se eu fizer tal coisa, né, eu vou acreditar, eu vou amá-lo, eu vou... Nós não estamos nessa condição acima de Deus de como que sujeitá-lo à nossa vontade. Mas Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Na sua infinita bondade e misericórdia nos concede esse dom gratuito. Nós chamamos a graça de Deus para nós podermos salvar as nossas almas. Por isso jamais o Senhor iria atender aquele pedido do tentador, do demônio: se és o Filho de Deus, converta estas pedras em pães. Fazendo o milagre ou não, Ele é o Filho de Deus. Curando ou não a enfermidade, ou atendendo ou não a graça que nós pedimos, Ele é o Filho de Deus. E recebendo ou não a graça que nós pedimos nesse momento, nós devemos adorá-lo e servi-lo. E não condicionarmos a nossa fé, a nossa vida cristã, a um milagre de Deus em nossa vida. Também essa primeira tentação a qual Jesus foi submetido nos ensina a nós também aprendermos a dominar, né, os nossos sentidos, e por isso a mortificação. A gente ensina muitas vezes as crianças a fazer um sacrifício. Chegou em casa correndo, né, com muita sede: não, vou esperar 10 minutinhos, né, com sede, vou beber água daqui a pouquinho. Esse dominar essa ânsia, dominar os sentidos. Se nós olharmos a Escritura, e vai sair agora nesse tempo quaresmal, Esaú e Jacó. Esaú vai vender o seu direito, doar o seu direito de primogenitura da bênção do seu pai Isaac, por aquela ânsia, né, imediata da comida, aquele pecado da gula. E poderia mais alguns minutos preparar o seu alimento, mas desesperado.
não tinha nenhum controle sobre os seus sentidos, nenhum controle. E perdeu tantas coisas. E o Senhor vem nos ensinar. Jesus estava com fome, obviamente, 40 dias de um duríssimo jejum no deserto. Mas o sacrifício, nosso Senhor assim nos ensina a nós aprendermos a dominar a nossa vontade, termos o controle. A nossa vontade submetida à nossa razão, iluminada pela nossa fé, por uma razão maior, sobrenatural. Jesus foi submetido a uma segunda tentação. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, lá do alto do templo. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo para ganhar os aplausos do mundo. Quantos hoje fazem tantas loucuras na internet para ter um likezinho a mais, um gostei a mais, um compartilhamento a mais, para ter aquilo que chamam de amigos ou de seguidores? Fazem loucuras da sua vida para ganhar ainda um falso aplauso. Não sabemos nem quem é, se a pessoa ali é real ou não, é verdadeira ou não. E a falsidade é tão grande, a superficialidade desse sucesso, que hoje pode se comprar, ou seja, não é visualizações, não dá para dizer que a sua foto, seu vídeo lá teve tantas milhões de visualização. Compra aquilo digitalmente. Muitos vão se iludindo com essa falsidade. A glória do mundo que passa e passa muito rápido, muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. A superficialidade do mundo, de modo especial nesse mundo digital, e o quanto esse vazio, e um vazio existencial, a grande maioria das pessoas bota ali uma vida falsa que não é a sua vida real, como se fosse tudo lindo, maravilhoso, sem nenhum contratempo. As fotos têm que ser todas trabalhadas, melhoradas digitalmente, porque não pode ter um defeito, uma mancha, um fio de cabelo, o que for. Não. Um mundo irreal, irreal. E muitos vão arruinando a sua vida nessa loucura. E a igreja nos convida a mortificação. Isso vai levando as pessoas a esse grande vazio existencial, a perda da fé, o esvaziamento completo. O sobrenatural não é mais interessante, as práticas religiosas não atraem tanto mais, porque é o mundo real do sacrifício. O tempo para rezar, concentrar o seu espírito, fazer um sacrifício, dobrar os seus joelhos, assistir a Santa Missa com calor, com frio, no tempo chuvoso. Essa é a vida real do cristão, de fazer as suas mortificações corporais, de dominar a sua vontade, chorar os seus pecados, bater no peito e reconhecer a sua condição de pecador. Quem quer mostrar, ou seja, na internet, as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus erros? E diante de nosso Senhor nós precisamos viver essa vida real, verdadeira. Reconhecer que de fato somos merecedores dos castigos de Deus, mas suplicamos e confiamos na sua misericórdia. Que sem a sua graça nós não vamos resistir à tentação. E precisamos publicamente bater no peito, todos nós: minha culpa, minha máxima culpa, eu pequei. Esse é o mundo real, verdadeiro, esse é o nosso cristianismo.
que nos salva, que vai nos colocar no céu. E não os aplausos do mundo. E a última tentação da riqueza, do poder, no alto que Jesus pôde contemplar, e sempre a propaganda enganosa do demônio: tudo isso te darei, mas isso tem um preço. Se prostrado me adorares. Primeiro, que ninguém pode dar aquilo que não tem. O mundo não pode nos dar felicidade, não pode nos dar paz, não pode, porque não tem nada disso. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E só o Senhor pode saciar as ânsias da nossa alma e dar à nossa alma a paz, a serenidade, a tranquilidade que nós tanto buscamos e precisamos para vivermos a verdadeira alegria de servir a nosso Senhor. A busca desesperada de riqueza, de enriquecimento fácil, sem trabalho, nas apostas. Mas isso tem um preço, tem um vício. O sacrifício dos bens da sua família, a perda de tudo aquilo que conquistou durante muitos anos, e encantado pela propaganda enganosa do mundo, faz com que um ou dois ganhem para poder iludir a todos e 98% se arruinam financeiramente, nessa busca desesperada e ansiosa pela riqueza, pelo conforto dos bens materiais, e que passa assim como um sopro de um vento. Tudo isso te darei, mas isso tem um preço, e um preço muito alto. Mas se prostrado me adorares. E nosso Senhor rejeita prontamente: vai-te, Satanás, só o Senhor adorarás e a Ele servirás. E esse mundo irreal tem levado muita gente a um grande vazio de Deus. Portanto, aquilo que a igreja nos recomendou no início desse ano santo, e que eu já mencionei no início da quaresma, vamos todos nós vivermos um pouco dessa mortificação, sobretudo na utilização das redes sociais, para nós encontrarmos o Senhor, buscarmos o Senhor enquanto nós temos tempo, e o tempo vai aparecer para nós fazermos uma leitura espiritual, para nós lermos a Escritura Sagrada, para meditarmos a palavra de Deus, para praticarmos uma obra de misericórdia. Deus permite na nossa vida provações, na vida de todos nós, tentações de todas as espécies, uns mais, outros menos. Eu gostaria de citar hoje aqui, já para nós concluirmos a nossa reflexão, mas para mostrar que os santos que nós contemplamos, glorificamos hoje no céu, também são pessoas reais, verdadeiras, que passaram pelas duras provações, permitidas pelo Senhor, e foram fiéis. Um exemplo da grande Madre Teresa de Calcutá, e pelos relatos do seu confessor, durante 10 anos, com exceção de um mês nesses 10 anos, ela foi tentada duramente contra a fé. Esse livro aqui é muito interessante, Venha Seja Minha Luz, né, da Madre Teresa de Calcutá, e relata muitas cartas dela para o seu confessor, do confessor para ela, e os relatos da sua vida. Numa das cartas, ela dizia o seguinte: a solidão do coração que quer amor é insuportável. E muitas vezes ela se perguntava: onde está a minha fé? Meu Deus, que dolorosa é esta dor desconhecida. Dói sem cessar. Não tenho fé. Não me atrevo a proferir as palavras e os pensamentos que povoam o meu coração e me fazem sofrer uma agonia inexpressável.
tantas perguntas sem respostas vivem dentro de mim. Temo trazê-las à luz por causa da blasfêmia. Se houver Deus, por favor, perdoa-me. Confiança em que tudo acabará no céu com Jesus. Quando tento elevar o pensamento para o céu, há um vazio tão acusador que esses mesmos pensamentos regressam como punhais afiados e ferem a minha própria alma. Amor, a palavra, nada traz para mim. Dizem-me que Deus me ama e, contudo, a realidade da escuridão e da frieza e do vazio é tão grande que nada toca a minha alma. Mas um dia disseram para ela: mas a senhora vive e dedica-se com tanta alegria, entrega-se com tanta dedicação ao cuidado do próximo. E ela dizia: se eles soubessem como a minha alegria é a capa com a qual cubro o meu vazio e a minha miséria. Se Deus permitiu na vida dos santos tão duras provações, e que na vida da Madre Teresa a angustiou durante tanto tempo, tantos anos, mas ainda assim ela permanecia fiel ao Senhor. Ainda assim ela era tão dedicada ao cuidado do próximo, e ela fez um voto particular, além dos seus votos de pobreza, obediência, castidade, de não rejeitar a nenhum pedido, nenhuma inspiração da graça que ela recebesse, custasse o que for. Mas fez um voto a Deus, se obrigando ainda mais a não rejeitar qualquer inspiração da graça. Aprendamos dos santos, acolhemos o ensinamento da Santa Igreja, nas palavras do apóstolo São Paulo: eis agora o tempo aceitável, eis os dias da salvação. Não recebamos em vão a graça de Deus. Que a Virgem Maria nos acompanhe, conceda a nós a graça de sermos fiéis, correspondermos a tantos dons e tantas graças que nosso Senhor tem para nos conceder nesse tempo da Quaresma. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.